Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, tudo bem? Tudo. Me chamo tal. Há 3 dias, passei por uma situação que não quero passar nunca mais na minha vida. Em novembro de 2023, eu entrei em uma empresa de roupas no centro de BH e conheci um rapaz que me chamou muita atenção. Mas até então não demonstrei o meu interesse, pois não sabia nada sobre ele. Ele me olhava e flertava sempre comigo, e o interesse de ambas as partes aconteceu. Em um determinado dia, chegou uma mensagem de uma cliente no WhatsApp da loja perguntando quem era o rapaz de tatuagem no pescoço que trabalhava lá, que ela tinha achado ele muito bonito. E como só havia ele respondeu à cliente com um áudio falando: Sou eu também te achei muito bonita, mas eu namoro, amiga. Bom, aqui tem duas observações. Primeiro, que tá vendo, ele flertava com você, mas ele namora. E segunda observação que eu vou fazer aqui é: eu fico passado com gente ousada assim. Não que eu tô com moralismo, é que, gente, se tem uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer, é uma coisa dessa. Ai, não. Meu Deus do céu, vou numa loja, vejo um cara, aí mando o WhatsApp lá no... Ai, não. Eu não tinha essas caras de fazer essas coisas, não. Ali eu brochei porque não sabia desse namoro e questionei ele sobre isso. Ele disse que tinha começado a namorar há 2 meses e durante 1 mês ele ficou indo atrás de mim. Me pedia para dar um beijo nele, dizia que não conseguia parar de pensar em mim, que ele estava doido por mim. Então, agora eu quero que você pare e pense. Você realmente acha que um cara que está namorando há 2 meses era para estar correndo atrás de alguém assim? Porque se com 2 meses de namoro ele tá cafajeste desse jeito, numa fase inicial, porque na fase inicial é a fase que a pessoa está mais apaixonada. Então, se na fase inicial esse cara é cafajeste desse jeito, bom, então isso mostra que ele é muito cafajeste. E aí, por isso que eu digo, vocês estão percebendo que há coisas, há situações em que os sinais eles já são dados pra gente. Tipo, ó, cai fora, não alimenta isso não. Não entra nessa. Só que ao invés de nos atentarmos a esses sinais, a gente acaba fugindo. Não é fugindo. A gente acaba, na verdade, dando mais voz, dando mais atenção à voz emocional. Qual voz emocional? O tesão, o fogo na periquita. Porque bate fogo, gente. Você acha a pessoa atraente, você acha a pessoa... Bate fogo. Isso aí é normal, o ser humano tem foguinho. Mas a gente pode alimentar esse fogo ou não. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes nós não damos ouvido às vozes da razão. Olha os sinais que estão aparecendo aqui, olha essa situação, olha isso aqui. Mas eu ouço mais as vozes do tesão, da atração, do desejo. Lembro de um dia ele chegar na loja nervoso, dizendo que tinha brigado com a namorada, que já estava morando com ele na casa dos pais. Isso tudo em dezembro. E eu perguntei por quê e ele disse que era muita coisa acontecendo e eu perguntei se eu tinha alguma coisa a ver com isso. Nossa, tá se achando também, né? E ele disse, você tem um pouco a ver sim. Ah, tá, lógico, né? Ou lógico. Você acha que diante de uma pergunta dessa, a pessoa vai falar que não? Ele tá te flertando, ele fica falando que quer te beijar. Aí você manda uma pergunta dessa, eu tenho a ver com alguma coisa assim? Acho que ele ficou tão, que aí ele deu até uma... Não, você tem um pouco a ver sim. Ai, Deus. E foram se passando os dias, a atração foi ficando mais forte. Olha lá, vocês estão entendendo? Quando eu falo que a gente vai dando ouvidos às vozes da atração, do desejo, e eu vou alimentando. Aqui, ó, isso aqui é a concretização de tudo que eu falei em teoria até agora.
O que eu falei? Que aí a gente vai alimentando, a gente vai dando mais combustível para isso. Aqui, ó. A atração foi ficando mais forte. Claro, eu estou alimentando. Então, aquele monstro que vai me devorar, fui eu que o alimentei. Disse para ele que ficar com ele tendo a namorada ia ser complicado. E ele disse que sabia disso, mas que estava louco por mim. Então, ó, eu estou louco por você. Sabe o que é isso, bem? Desejo. Desejo. Ele também está alimentando isso. Então, ele, um cara que namora há pouco tempo, que está na fase do desejo, a namorada já foi morar na casa dele para você ver como ele também é apressado. Olha como ele atropela as coisas também. É o tipo de pessoa que não tá nem aí. Vai levando, vai passando como um rolo compressor. Então, para ele, o que importa, não importa. Se ela já foi namorar com ele, é tudo muito apressado. Se ele vai ficar com você, a pessoa vai indo como um rolo compressor, vai passando sem medir consequências. E aí, tá vendo? É esse rolo compressor. Eu sou louco por você. É o desejo, a atração, o tesão. E no dia 17 de dezembro de 2023, aconteceu o primeiro beijo. Olha lá. Aí, bem... aconteceu o primeiro? Então agora é ladeira abaixo, viu? Agora, bem, passa boi, passa boiada. Daí em diante não paramos mais de ficar. Passa boi, passa boiada, não falei? Eu já estava completamente apaixonada. Já tinha 10 meses que eu não ficava com ninguém. No começo de janeiro, ele foi para minha casa e transamos. Ele ficou lá comigo por 1 hora e eu ainda paguei o Uber dele de volta. Quando a gente acha que a coisa não pode piorar, piora. Quando a gente acha que o máximo que aconteceu com a pessoa foi ela cair do cavalo, não. Ela caiu do cavalo e tomou um coice no meio da cara. Paguei o Uber dele de volta porque ele não tinha dinheiro. A partir daí começamos a nos relacionar. Ele me tratava igual namorada. Tinha ciúmes de mim, me chamava de amor e tudo mais. Claro, meu bem. Claro, benzinho. É porque fica ótimo para ele. Ele tá se sentindo, não é? Um sultão. Ele se sente o gostosão. Ai, como ele é gostoso. Ele tem a namorada, tem você aí no ambiente de trabalho. Então fica aquele flertezinho no ambiente de trabalho. Então ele fica 24 horas sendo alimentado, o ego dele. Você no trabalho, quando ele chega em casa... A namorada oficial, que inclusive mora com ele. Então ele está sendo alimentado 24 horas por dia. Então, claro, bem, ele vai chamar você de amor. Vai, se preciso for, ele estende o tapete vermelho para você passar. Agora, se a namorada dele aparecer, ele puxa o tapete, bem, não se importando se você está caminhando feito uma misa em cima dele. Ele puxa sem dó, faz você tomar um capote. Nesse meio tempo... eu estava em um processo de intercâmbio. E como eu iria embora depois de um tempo, eu comecei a chamá-lo para ir comigo. E ele dizia que não sabia o que fazer. Eu falava com ele que ajudaria e que poderíamos dar um jeito. Ele dizia que ia ver. Eu emprestava dinheiro para ele direto. Eu emprestava dinheiro para ele direto. Até que em abril estavam precisando de gente para trabalhar em uma das lojas do shopping. Ele indicou a namorada dele. E então ela entrou na mesma empresa que a gente, só que em outra loja. Ali meu mundo desabou. Ele terminou comigo, dizendo que não poderia mais ficar comigo porque as coisas seriam diferentes. E eu sofri muito, pois trabalhávamos na mesma loja e tínhamos o mesmo horário. Depois de um mês separados, ele voltou a me procurar, dizendo que sentia minha falta, que gostava muito de mim, e voltamos a nos relacionarmos de novo. E era tudo maravilhoso. É uma maravilha, né, bem? É uma maravilha. Você sabe que ele, se ele precisar puxar o tapete que você está desfilando feito uma miss, ele puxa e você toma um capote. Já teve a prova aqui. Quem que ele indicou para o serviço? A namorada dele. Quando ela foi, ela foi para outra loja, mas ainda ela indo para outra loja, ele terminou falando que vai ser complicado. Agora, lógico que ele volta, né? Já viu que ela tá lá na outra loja, que não vai ter comunicação aqui com essa, ou seja, não tem possibilidade de descobrir, porque se houver possibilidade de descobrir, ele acaba com você. Pra mim isso aqui tá mais claro que o sol, gente. Se eu precisar jogar você na fogueira
Para salvar o meu relacionamento com ela, eu jogo. Eu não sei como que você não consegue perceber esses sinais. Porque pra mim é como se o letreiro já tivesse ali, ó, falando: eu te jogo na fogueira se for necessário. E você falando que era tudo maravilhoso. Vocês estão entendendo por que a paixão é um estado temporário de demência? Porque eu não enxergo sinais que são óbvios. Estar com ele era muito bom. Ele era educado, galanteador, o sexo era maravilhoso e dizia coisas como: você poderia ter aparecido antes, mas vamos dar um jeito, eu prometo. Puta merda, mas que palhaçada, que mentirada. Olha isso, gente. Você poderia ter aparecido antes. Não, querido, eu apareci agora. Essa é a realidade. E mesmo eu tendo aparecido agora, você continua optando pela sua namorada. Ela é prioridade para você, não sou eu. Mas vamos dar um jeito, eu prometo. Ah, que jeito que vai dar? Bem, qual que é o jeito? O jeito é ir levando desse jeito que tá, né, que é ótimo para ele, até que um dia, talvez, se ele enjoar dela, olha como é uma coisa descartável, né, gente? É uma coisa assim, escrota, né? Se um dia eu enjoar dela, eu termino com ela e posso ficar com você. Ou seja, você tem que ficar servindo o bonito, né? Até o momento em que talvez ele enjoe dela, ou ela, não é? Perceba traços escrotos nele e termine com ele. Aí ele fica com você. E ele parecia sincero. Ai, claro, ele é muito sincero, bem. Prova disso é a sinceridade que ele tem com a namorada dele, né? Olha que homem sincero, que varão do Senhor. Meu Deus, uma joia rara. Ah, ele parecia sincero. Querida, ele é sincero com a namorada dele, então para de falar, por exemplo, não, ele é honesto. Não é. Ai, mas ele é sincero. Não é. Eu estava cega de amor. Ah, mas isso, bem, não precisa nem... Tá vendo? Eu não sei o que aconteceu na vida dela, né? Mas agora a bonita deve ter acordado, porque agora, olhando para trás, eu consigo ver, né? Eu estava cega de amor. Então, alguma coisa aconteceu, gente. Vamos ver quais são as cenas do próximo capítulo aqui. Em novembro de 2024, o dia da minha viagem chegou. E eu fui embora. Sofri muito, mas ele me prometeu manter contato todos os dias. Em janeiro de 2025, ele entrou de férias. Então estava falando comigo todo dia. Conversamos por horas, falávamos sobre várias coisas e coisas picantes também. Mas, 3 dias atrás, a namorada dele pegou nossas conversas e me ligou. Ela chorou muito comigo no telefone, eu imagino, coitada. E eu, para protegê-lo, disse que não tinha acontecido nada além de um beijo. E ela queria saber tudo. Pedia prints e gravação de tela, mas eu menti dizendo que tinha apagado as conversas. Mas estão todas aqui. Nossas conversas, nossas fotos, nossos vídeos picantes. Ele negou tudo no telefone dizendo para eu deixar ele em paz. Olha aqui, o que eu falei? Que se ele precisar puxar o tapete no qual você está desfilando, te dar um capote. Se ele precisar te jogar na fogueira. Aqui, olha aqui, deixa eu em paz. Ai, gente, dá até raiva, não dá? E disse também: você não tá vendo o que você tá fazendo? Ou seja, você não tá vendo o que você tá fazendo, sua puta? Sua vagabunda? Disse também: nunca aconteceu nada entre nós. Isso tudo com os 3 no telefone. Eu, ele e a namorada. Foi horrível, eu nunca mais quero passar por isso. Ele me ligou no outro dia para falarmos sobre o dinheiro que ele está me devendo. E ele disse que está muito chateado com tudo o que aconteceu. Enfim, estou aqui na Irlanda, sem rumo, choro o tempo todo porque me sinto enganada, destruída, usada. Esse é o preço. Não adianta, a conta chega. A conta chega. É o preço de nos envolvermos com uma pessoa assim. Uma pessoa compromissada e que foi dando sinais de que, sim, se o namoro dele ficasse em risco, ele me jogaria aos leões. Eu saí como errada de uma história que não era só eu. Então, mas aí foi você que optou, né, bem? Você que optou. Sabe por quê?
Porque tem um monte de mulher assim, aqui ó, batendo palma para homem escroto. Não adianta reclamar, ai, nossa, ele fica sambando, ele samba comigo, depois ele samba com ela, samba pra cá, samba pra lá. Eu tô jogando confete, eu tô reclamando que ele fica sambando de um lado pro outro, mas sou eu que tô lá bem, batendo pandeiro. Sou eu que passo pano para o homem escroto. Ou seja, eu abraço a granada para ela explodir comigo e os estilhaços não irem para ele. Tem essa ainda. Por quê? Porque, tá vendo? Mesmo quando as coisas estão acontecendo aqui, tá explodindo na minha cara, mas eu quero defender ele. Não preciso defendê-lo, porque como que eu posso jogar o amor da minha vida assim? Preciso proteger, coitado. Eu não tô com dó dela. Ela tá lá chorando no telefone falando comigo, eu não tô com dó dela. A sororidade que as mulheres deveriam ter umas com as outras vai pro ralo, bem. Vai pro ralo. Porque ela quer defender o boy. Então, não tem importância, né, que essa sujeira venha pra mim. Desde que ele fique limpinho. Para que amanhã ele perceba, né, que eu o amo. Meu coração está em pedaços, André. Sim, bem. Porque você também abraçou a granada. Tá em pedaços porque você abraçou a granada para que os estilhaços não vá no outro. Para você manter o seu processo de ilusão. Então, eu me despedaço para manter o outro inteiro. Eu me anulo para manter o outro intacto. Por que me prometeu tudo se não tinha intenção de cumprir? Mas, meu bem, mas querida, gente do céu, por que me prometeu tudo se não tinha intenção de cumprir? Gente, eu fico passado, eu passo mal. Eu tenho essa água aqui, eu queria que tudo isso aqui fosse com Rivotril. Sabe por que eu fico assim, passado? Porque, veja bem, quando você fica com um cara como esse, com esse histórico, que tá namorando há 2 meses, depois leva a namorada pra lá, olha o tanto que ele tá enganando ela. Deu Cristo, mulher. Olha o quanto ele tá enganando ela. Por que você acha que você é a pérolazinha? Por que ele vai enganar ela? Ele levou ela pra casa dele. Então, olha como ele valoriza ela. E ó, ele quer mostrar pra ela que ela é muito valorizada. Tanto que ele leva ela pra casa dele, dos pais dele, para morar lá, naquele ambiente sagrado. E mesmo ele considerando ela sagrada desse jeito, colocando ela lá, olha o que ele tá fazendo. Ele tá traindo, tá mentindo, tá prometendo o céu para ela, mas nos bastidores ele tá fazendo o inferno. Então, se ele faz isso com a escolhida dele, imagina com você. Por isso que às vezes eu fico passado com essas coisas. Por que prometeu tudo se não tinha intenção de cumprir? Vocês conseguem entender o meu raciocínio? Pelo amor de Deus, me digam que sim. Pelo amor de Deus, coloquem nos comentários se vocês conseguem entender meu raciocínio. Ou eu tô equivocado? Porque uma coisa é eu conhecer um cara solteiro. E o cara solteiro me promete um monte de coisa. Então, por exemplo, ela sim tinha razão de fazer essa pergunta aqui. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Ela, a namorada, a oficial, ela tinha direito de fazer essa pergunta aqui. Não você, anjo. Aliás, você tá numa posição privilegiada. Você consegue enxergar o cafajeste que ele é. Só que mesmo enxergando o cafajeste que ele é, porque ele tá sendo cafajeste ao extremo com ela. Mesmo enxergando o cafajeste que ele é, você quer ele pra você. É isso que eu considero insano. É como se eu tivesse uma loja e eu tô procurando um gerente para minha loja. E aí, a minha amiga tem loja também. E a minha amiga tá sofrendo lá porque ela descobriu que o gerente rouba ela. Mas eu quero aquele gerente para mim. Não, eu vou trazer ele para minha loja, porque aqui na minha loja ele vai valorizar. Ele não vai roubar aqui não. Nas nossas ligações, ele dizia: "Eu quero muito ir para aí ficar com você, conhecer a Europa junto com você. Imagina nós 2 juntos aí? Tudo para depois eu ouvir me deixe em paz." Se jogou na fogueira, bem. Estou devastada, André. Me ajude como posso superar isso, como posso me perdoar e seguir em frente. Bom, perdoar, bem. Agora, adianta você não se perdoar? É pior ainda. Todos nós erramos, todos nós já tivemos essa paixão que nos colocou num estado temporário de demência. Se eu, 20 anos atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, se eu tivesse escutado o André Massolini hoje, porque eu não era o André Massolini de hoje, 20 anos atrás, bem,
20 anos atrás, eu nunca fiquei com gente comprometida, isso não. Isso foi uma vantagem da minha vida, eu tinha nojinho de quem era comprometido, de quem era casado, eu tinha nojinho. Porque isso não. Eu era carente, eu tinha baixíssima autoestima, eu era um poço de carência, mas ficar com gente comprometida eu não gostava, não. Foi um bloqueio natural, sei lá, né, do meu emocional, do meu corpo, não sei. Agora, todos nós já fomos, bem, todos nós fomos assim. Então eu tenho que me perdoar, eu aprendo com essa história e a partir de agora eu me atento a isso aí. Esse raciocínio que eu fiz aqui com você é um raciocínio para você empregar agora na sua vida. E pronto. Então agora o que importa é daqui para frente. A vontade que eu tenho é de mandar todos os prints para ela, mas não quero prejudicar mais ainda ele. Segue colocando ele no pedestal aí. Me dê uma direção, por favor, eu não aguento mais. Tudo que eu fiz foi amar ele. Eu fiz tantas loucuras por ele e eu recebi destruição. Então, agora está na hora de você fazer construção com você. Ah, eu recebi destruição. Sim, porque eu não mando na ação do outro em relação a mim. Eu recebi destruição, mas eu mando em como eu vou me tratar, em como eu vou agir. Então tá na hora de eu recebi destruição porque veio do outro. Mas e eu? Eu quero pôr o quê? Construção ou destruição na minha vida? Então agora sou eu que determino. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.